Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos. Com muita paz, com muita tranquilidade. Vamos começar. O livro é de Haroldo Dutra Dias, o nome Espiritualidade e Vida. E ele disse: buscamos Deus nos templos, mas somos incapazes de encontrar o Criador ao tomar um café com a família. E isso muitas vezes é verdade, né? A gente, no cotidiano, nas coisas mais comuns, a gente não lembra do bem, da paz. Em família, a gente tem muitas dificuldades, muitas vezes, né? Até porque a gente vem nesse núcleo familiar para resgatar muita coisa, para aprender a conviver. E é nesses momentos de café, de almoço, jantar, nesse convívio aqui, as diferenças acabam aparecendo e a gente tem que começar a prestar atenção nisso, para que esse momento de alimentação física seja também um momento de alimentação espiritual, que não seja só para botar comida no corpo, mas para gente se elevar espiritualmente, confraternizar com paz, com amor, com carinho, perdoar, compreender, ressignificar esse momento de aconchego familiar. Pois é, às vezes é difícil, mas se um de nós começarmos, todos conquistaremos essa paz. Que seja nós mesmos, né, que já estamos aqui pensando nesse momento. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, mais especialmente na influência dos espíritos no nosso pensamento e nos nossos atos. Kardec perguntou: como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus sua confiança. Poderão repelir a influência dos espíritos inferiores e aniquilar o domínio que eles desejam ter. Guardem-se de atender às sugestões dos espíritos que os incitam aos maus pensamentos, que sopram discórdia entre vocês e que lhes insuflam as paixões más. Desconfiem especialmente dos que exaltam seu orgulho, porque esses os assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão pela qual Jesus ensinou na oração dominical a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, para a gente neutralizar essa influência ruim de espíritos que querem suscitar maus pensamentos, que querem discórdia, que querem insuflar paixões mais, sentimentos ruins na gente, que são espíritos muitas vezes que querem nos prejudicar porque tem alguma mágoa, algum ressentimento
conosco de coisas que nós fizemos e por isso nós somos responsáveis, nós atraímos essa influência também, né? Se a gente tiver numa vibração melhor, junto a Deus, junto ao bem, praticando bem, querendo ajudar mais, estando com uma predisposição sempre de boa influência espiritual, isso neutraliza, não dá espaço para eles virem nos perturbar. E principalmente quando vem aqueles pensamentos de que nós somos melhores do que os outros, que nós queremos, que nós não merecemos o que está acontecendo com a gente, que é o orgulho. A gente está exaltando o nosso orgulho e é o nosso ponto fraco. E aí, dali para resvalar para o mal, para os maus pensamentos, para ficar com raiva dos outros, para ficar falando mal dos outros, é um passo pequenininho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E acho muito importante essa lembrança aqui da prece dominical, porque quando a gente pede a Deus que não nos deixe cair em tentação, que nos livre do mal, Ele não vai tirar o mal de perto da gente, Ele não vai tirar a tentação de perto da gente. Ele vai nos aconselhar através dos bons espíritos, a gente vai receber as boas intuições, os bons pensamentos. Cabe a gente a responsabilidade de superar o mal, de sair fora da tentação, de mudar de nos transformarmos, de mudar o nosso trajeto para não fazer o mal nem cair em tentação. A responsabilidade é toda nossa. Não adianta querer ficar esperando que caia do céu para tirar a tentação de perto da gente, para tirar o mal de perto da gente. Quem tem a responsabilidade de se livrar, de sair, de não cair em tentação, somos nós mesmos. Assim, tendo dito tudo isso, vamos para o livro A Gênese. E na Gênese nós estamos falando sobre a Gênese de Moisés comparada com a ciência, a física, a astronomia, a geologia, tudo que veio demonstrar como é que as coisas realmente aconteceram. E aqui, Allan Kardec conclui que Moisés exprimiu as ideias do tempo em que ele vivia, que eram as suas próprias ideias. Vamos continuar então. Moisés acertou melhor dizendo que Deus formou o homem do limo da terra. A ciência, com efeito, mostra que o corpo do homem se compõe dos elementos tomados da matéria inorgânica, ou por outra, do limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria, aparentemente pueril se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por finalidade mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que por isso é igual a este perante Deus e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada como serva. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela fosse tida como formada separadamente do mesmo limo.
equivale a dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele deve amá-la como parte de si mesmo. Para os espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de apreender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico, que feria a imaginação. O quadro do universo, tirado do nada em alguns dias por um só ato de vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais evidente do poder de Deus. Que configuração com efeito mais sublime e mais poética desse poder do que estas palavras traçam. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus, a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, teria-lhes parecido menor e menos poderoso. Fazia-se-lhes indispensável qualquer coisa de maravilhoso, que saísse dos moldes comuns, do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica, ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias e seu sentido oculto deve ser pesquisado, que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes, da razão e da ciência. Fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas e seus ensinamentos velados pela forma imaginosa, cumpre-se lhes apontem expressamente os erros no próprio interesse da religião. Esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé, como verdade, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando não lhe envolverem o nome em fatos de pura invenção. E aí temos a nossa fé raciocinada, que com o Espiritismo se tornou mais bem apreendida por quem é culto, né? Por quem repelia a religião, porque a ciência mostrava que aquilo tudo era alegoria, era meio falso, porque não foi exatamente assim que aconteceu. A ciência provou que as coisas não aconteceram daquele jeito, e a gente tem essa linguagem poética, essa linguagem alegórica, que é muito linda e é muito profunda, mas a gente tem que deixar o pensamento rasteiro, a nossa concretude das palavras para podermos penetrar no sentido real que elas têm. E assim nós terminamos as nossas leituras de hoje. A nossa trova do dia é assinada por Luísa Amélia, é do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e chama-se Trovas da Mulher. Fé viva na alma que chora, é lua cheia em noite fria. Agasalho da esperança é o pão nosso de cada dia.